A situação em Manaus voltou a se agravar nas últimas horas, segundo o relato de administradores de hospitais e de profissionais que atuam no atendimento de pacientes de Covid-19. O estoque de oxigênio acabou em vários centros hospitalares da capital do Amazonas, levando pacientes internados à morte por asfixia, segundo relatos. O Hospital Universitário Getúlio Vargas, ligado à Universidade Federal do Amazonas, ficou cerca de 4 horas sem um insumo na manhã desta quinta, o que gerou desespero entre os profissionais. O presidente do Sindicato dos Médicos do Amazonas, Mário Viana, nos enviou um vídeo em que relata a situação e faz um apelo por ajuda. Dr. Mário Viana, presidente do Sindicato dos Médicos do Amazonas, 14 de janeiro de 2021, pela manhã. Agora recebi notícias de que diversos hospitais já estão com falta de oxigênio e pacientes que necessitam do oxigênio estão sendo ambusados, estão sendo mantidos vivos pelo esforço dos profissionais médicos, enfermeiros e técnicos. É uma situação terrível que nós temíamos e denunciamos que isso poderia chegar. Eu, nesse momento, faço um apelo a todas as autoridades e os profissionais de saúde que se unam para que possamos, de forma emergencial, encontrar solução para o problema. Transportar oxigênio de outros estados em caráter de guerra é uma necessidade para se salvar vidas. Que Deus nos ajude. Mário Viana defende uma intervenção federal na saúde do estado sob o comando das Forças Armadas. Manaus acabou se tornando uma prova de que a corrupção mata. Em julho, Simone Papais, então secretária de Saúde do Amazonas, chegou a ser presa quando a Polícia Federal deflagrou a Operação Sangria, que também teve como alvo o governador Wilson Lima. A PF apontou fraudes e desvios na compra de 28 respiradores com dispensa de licitação fornecidos por uma loja de vinhos. Os equipamentos, que deveriam ser destinados ao combate da pandemia, foram adquiridos por valor superior ao maior preço praticado no país, com diferença de 133%. Começo essa com você, Constantino. O que dizer aí a respeito dessa situação em Manaus? Olha, Vitor, em primeiro lugar, prestar solidariedade a todo mundo que está sofrendo lá, né? É uma situação muito triste, muito lamentável. Agora, como sempre lembra o nosso colega Augusto Nunes, para você ter uma implosão do sistema de saúde do Amazonas, não é preciso uma pandemia. A pandemia não precisa causar isso, ela apenas explicita, ela torna visível, né? Porque temos pouquíssimas UTIs quando o próprio prefeito ou governador contrai a doença, vai se tratar em outro hospital, né, de São Paulo, privado. Então, é uma situação calamitosa estrutural. Agora, a conjuntura da pandemia, obviamente, agravou o quadro. E o que eu queria comentar sobre essa situação toda de Manaus é que realmente não bastasse, né, a tristeza de ver o quadro, né, acrescenta insulto à injúria. Nós temos que ver a reação de tanta gente oportunista nas redes sociais. A politização dessa pandemia é a coisa mais abjeta que eu já vi na minha vida adulta, né? E eu digo isso com toda a sinceridade, porque eu nunca vi nada parecido. Era um momento que deveríamos estar preocupados, de fato, em buscar alguns denominadores comuns e tudo, e estão apelando para uma demagogia barata por puro interesse político eleitoral. Então nós temos, por exemplo, a figura de um Ciro Gomes, né, lacrando em cima disso, falando, né, da questão do oxigênio, é revoltante, o ministro da Saúde, e parará, cadeia para ele e para o presidente. E aí eu trago a notícia aqui: quadrilha fornecia oxigênio adulterado para hospitais no Ceará, denuncia o Ministério Público, né, no reduto dos próprios Ferreira Gomes. Você já disse aí, Vitor, algumas notícias, mas eu separei aqui também. O governador do Amazonas é alvo de busca, corrupção e má gestão agravam a situação durante a pandemia, PF faz buscas contra vice-governador, PF prende secretária de saúde no Amazonas. Ou seja, em vez de estarem jogando os holofotes para essa questão toda da corrupção, estão chamando o presidente, o ministro da Saúde de genocidas, uma vez mais, né? O que mostra que banalizaram isso. E estão até mesmo colocando deputada como Bia Kicis no meio, porque ela condenou o lockdown e depois aplaudiu o fim do lockdown, como se tivesse lockdown ainda
em Manaus, isso teria sido evitado. Porque na Argentina não evitou de ser um dos piores quadros de óbito por milhão de habitantes. Em várias outras cidades ou países, na Europa mesmo, nada disso evitou. Não há nenhuma prova de que o lockdown evita ou evitaria uma situação parecida em Manaus, ou em qualquer lugar que seja, né? Nós falamos já disso essa semana aqui. Então, pegar os depoimentos de uma deputada como a Bia Kicis, que está lutando pela liberdade do povo, né? E falar, por ela ter aplaudido o fim do lockdown, que ela é responsável pela situação, isso não é mais demagogia, eu não sei como chamar uma coisa dessas, pelo menos não sem ser censurado, né, no ar. Então, nós estamos lidando aqui com uma canalice num nível que eu não vi na minha história, e olha que a política é um ambiente com muito canalha, né? Eu quero só destacar, para terminar, que o governo federal deu mais de 300 milhões de reais para Manaus, para Amazonas, né, em 2020. Então, falar que falta recurso, falar que se tivesse uma ordem de lockdown, isso tudo teria sido evitado, isso foge de um escopo de análise séria, isso não tem nada a ver com ciência, e eu repito, isso, olha, para chegar a um nível de demagogia barata, ainda precisa melhorar e muito. Infelizmente, é o que se transformou a política na época da pandemia. Oceana. É um absurdo, né? Alguém querer colocar a conta do que está acontecendo no Amazonas aí na conta de uma pessoa, de um perfil, né? Ou a deputada Bia Kicis ou qualquer outra pessoa que venha a questionar o lockdown burro, ignorante, sem segregar apenas os grupos de risco, as pessoas com comorbidade, e deixar aí as veias econômicas continuarem irrigando a sociedade e a vida na sociedade, o que tem sido um dano mundial muito grande. A gente não precisa nem ir muito longe. Olha que eu e o Rodrigo vivemos em estados diferentes nos Estados Unidos, que têm políticas totalmente opostas em relação ao lockdown, e os números de quem tem um lockdown fechado muito severo, que é aqui na Califórnia, os números de contágio, Vitor, eles estão saindo de controle. E até hoje, aqui na Califórnia, desde antes do Natal, está tudo fechado. Escolas, igrejas, comércio, bares, shoppings, está tudo fechado. E a Califórnia, aí, durante todo o ano de 2020, foi um estado que ficou muito fechado. Ele foi aberto pouquíssimas vezes e nunca saiu da lista dos estados com maior número de contágio nos Estados Unidos, junto com Nova York. O próprio prefeito de Nova York, a semana passada, disse que é hora de rever o lockdown, porque não dá para fechar a sociedade como ela vem sendo fechada por ele, inclusive, durante tanto tempo. Hoje, o prefeito de Chicago também disse isso, que está na hora de começar a flexibilizar o lockdown, porque está sufocando artérias econômicas muito vitais e importantes para a sociedade. Então, colocar na conta de uma pessoa que questiona o lockdown apenas ignorante, severo, sem fazer outras considerações, tanto considerações sanitárias, das novas medidas sanitárias de distanciamento social, segregando os grupos de risco, segregando os grupos de pessoas com comorbidade, isso aí você não pode fazer isso de uma maneira completamente desonesta, como foi feito hoje em relação não apenas à deputada Bia Kicis, mas a outras pessoas que questionaram também o lockdown. Um outro ponto também que agora a gente não consegue mais esconder, né? Quem tenta esconder aí os governantes é sobre como qualquer crise no Brasil, seja econômica, seja sanitária, seja humanitária, como uma crise no Brasil ela é usada como uma vertente corrupta, como um braço de corrupção, como um tentáculo da corrupção, para a única palavra que passa na cabeça para os canalhas, é a única palavra. Agora, dentro disso tudo, Vitor, a única coisa que a gente pede no momento, tanto para o governo estadual do Amazonas como para o governo federal, é que parem por um momento, pelo amor de Deus, de jogar a culpa um no outro, porque não temos tempo para jogar a culpa um no outro.
A culpa mais para frente, a gente pode até descobrir de quem foi, mas no momento nós temos que focar em salvar vidas. E isso depois o eleitor vai correr atrás, sim, porque hoje a informação está na palma da mão de todos os eleitores. Nós vamos correr atrás de quem foi o culpado em relação à situação caótica e, infelizmente, muito preocupante no Amazonas. O momento é para que governo federal, governo estadual do Amazonas deixem a política de lado e concentrem-se na população. Pelo amor de Deus, a situação é muito preocupante.